evento já vai começar. Então ajeite-se em um local e siga as recomendações a seguir para que tenhamos uma excelente experiência no Citre. Não vamos atrapalhar quem estiver apresentando. Então deixe a câmera e o microfone desligados durante as apresentações. Utilize o chat ou QIA para interagir com os participantes da reunião, fazer perguntas ou comentários. Se deseja falar, informe primeiro ao mediador da sala via chat ou clicando no botão de levantar a mão. Ótimo! Agora estamos prontos para começar. Aproveite o Citre que preparamos para você. Boa noite a todos e todas. É muito bom estar aqui de volta nessa semana de muito conteúdo, nessa semana incrível do nosso nono Citre, o Simpósio Internacional Trabalho, Relações de Trabalho, Educação e Identidade, realizados pelo Cefet-MG, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Viçosa. A gente gostaria de lembrar sempre para conferirem no nosso site os livros que estão tendo o lançamento durante o nosso simpósio. Então é só ir lá no menu Livros, Lançamentos 2022, que são esses livros que ficam passando aqui no início de cada mesa, mas não deixem de conferir, tem muito conteúdo bom lá. Dando então continuidade à nossa programação, a gente vai dar início agora a mais uma mesa redonda, onde falaremos sobre clínicas do trabalho. E aí, para compor essa mesa, a gente tem como mediadora a professora Deise Moreira Cunha, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Filosofia na Aix-Marseille Université e realizou estágios de pós-doutorado na Conservatoire National de Arts et Métiers, em Paris, em 2009, com foco em educação de adultos. E na Universidade de Paris, entre 2016 e 2017, voltados para Sociologia e Economia do Trabalho. Compondo também essa mesa, temos a professora Maria Elizabeth Antunes Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais e do Centro Universitário Novos Horizontes. Ela é graduada em Psicologia pela UFMG, tem mestrado em Administração pela mesma universidade e doutorado em Sociologia do Trabalho pela Universidade de Paris. Realizou seu pós-doutorado em Clínicas da Atividade pelo Conservatoire National de Arts et Métiers, também lá em Paris. Pesquisa na área de Psicologia do Trabalho, com ênfase em saúde mental no trabalho, principalmente os seguintes temas: ergoterapia, psicopatologia do trabalho e segurança no trabalho. E também, para compor essa mesa e abrilhantar ainda mais, temos a professora Andréia Pujol, que é professora da Universidade de São Paulo e pesquisadora associada da Conservatoire National des Arts et Métiers. Ela é graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade de São Paulo, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Saúde Mental pela Universidade Estadual de Campinas. Seus trabalhos têm ênfase em saúde mental e trabalho, saúde do trabalhador e psicodinâmica do trabalho. Ela é orientadora do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da FMUSP. Então, agora, primeiramente, queria agradecer pela presença das professoras, por estarem aqui disponíveis. Leonardo, só uma questão, eu acho que você trocou a professora Selma, ela não está presente, ela justifica a ausência em função da perda de uma pessoa muito querida, hoje mesmo, ela nos escreveu, e você trocou a apresentação de conteúdo da Andréia. Você falou Andréia Pujol e falou o currículo da Selma. Ah, mil desculpas, professora. Devem ter trocado aqui, não me avisaram que fizeram a troca só do nome da professora e não trocaram o currículo dela. Peço mil desculpas. Já que você falou o currículo da Selma e ela não está presente,
Eu vou apresentar brevemente a Andréa Pujol. Você tem a Por favor. apresentação da Andréa Pujol? Não, pode Com fazer, você? por favor. Sim. Então, ela é professora titular e pesquisadora da Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Colabora com vários grupos de pesquisa no mundo inteiro e vários no Brasil, já é nossa velha conhecida. E os seus estudos dialogam fortemente com o método biográfico e atividade empreendedora. Entre as suas várias publicações, eu vou citar o livro Trabalho e Subjetividade, Indagações Clínicas, que está disponível gratuitamente. Tá certo? Muito bom. E no caso da Feitos. professora Elizabeth Antunes, muito bom o currículo que você falou dela, eu queria apenas citar uma contribuição importantíssima da professora, cujo título é Escritos de Luiz Le Guin, da Ergoterapia à Psicopatologia do Trabalho, da editora Voz, em 2006. Não é isso mesmo, Beth? É uma publicação muito importante, de referência no campo da psicologia do trabalho, e ela organiza esse grande volume que ela edita pela Vozes, juntamente com Yves Clos e com Vanderlei Couto. Certinho, Beth? Então, acho que é isso, Leandro. Obrigada, viu? Excelente, agradeço muito a presença, feitos os devidos ajustes, né, das participantes. Queria agradecer a presença de todas vocês dentro do nosso evento e passo agora a palavra para a professora Deise, para que inicie os trabalhos da mesa. Obrigada, Leonardo, Áurea, Daniel. Agradeço a vocês a mediação desse trabalho agora à noite, agradecendo também a toda a equipe do CITRE por todo esse trabalho, né? E ao Tomasi e ao Luciano Costa, né? Por terem insistido em realizar esse 9º CITRE, mesmo em condições tão adversas como são as atuais, né? Sempre uma vitória fazer um evento desse porte e também atravessando tantas dificuldades. Queria agradecer os ouvintes que estão aqui conosco hoje, especialmente as pesquisadoras, né? A professora Beth Antunes, vou chamá-la assim, e a professora Andréa Pujol. Tenho certeza, elas não se conhecem pessoalmente, eu não sei porquê, mas já deveriam, porque a Andréa já esteve várias vezes na UFMG, e também circula muito em eventos no Brasil e na América Latina. E eu gostaria também de agradecer ao desafio que me foi posto pela professora Clara e pelo GT sobre saberes no trabalho, que me provocou a organizar essa mesa redonda e com uma temática que, de alguma forma, coroa toda uma evolução, eu vou dizer assim, dessas temáticas ligadas às clínicas do trabalho no campo do CITRE desde o seu aparecimento. Então, essa mesa, ela preenche uma lacuna importante no CITRE, ainda que as temáticas relacionadas às clínicas do trabalho tenham estado desde os primórdios nos GTs, nos grupos de trabalho, e mesmo em presenças e mesas específicas, a gente não havia ainda convocado essas abordagens a se pronunciar e para um encontro numa mesa redonda como essa. Então, foi uma ocasião. Devido à restrição de participantes nessa mesa, nós decidimos priorizar 3 dessas clínicas, né, entre as mais importantes, né, para exporem nessa mesa, nessa noite, debaterem nessa noite, né, mas é preciso lembrar que essas clínicas, elas têm um desenvolvimento muito importante em território francês, no campo das ciências humanas e no campo dos estudos sobre trabalho. Eu vou enumerar 5 delas, né? A psicodinâmica do trabalho, do Christophe Dejour,
a clínica da atividade, do Yves Clos. Eu estou dizendo os autores principais, né, os mais consolidados nessas clínicas, a psicossociologia do trabalho, do Eugène Henriquez ou do Gerard Mendel, e tem aí também uma diferença importante entre eles. A análise ergonômica do trabalho, que a gente pode também classificar como uma clínica, num sentido bem lato, e a abordagem ergológica do trabalho. Também discuti com as colegas, na composição dessa mesa, que além de priorizar 3 dessas clínicas, né, trazendo representantes expressivos delas em território brasileiro, né, ou latino-americano, no caso, a professora Selma Lankman, da USP, ela trabalharia do ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, porque ela é próxima dos trabalhos do Dejur. A professora Elizabeth Antunes colaborou muitos anos com a clínica da atividade, trabalhou diretamente com o professor Yves Clos, que é um dos seus principais expoentes e fundadores, né? E a psicologia do trabalho, primeiramente, nós pensamos na colega da UFMG, Vanessa Barros, mas ela nos indicou a professora Andréa Pujol como sendo alguém que também teria contribuições, principalmente numa mesa como essa que nós faríamos, cuja ênfase será a intervenção. Então, é preciso, antes de explicar ainda mais o eixo da mesa, dizer que esse termo, clínicas do trabalho, é mais ou menos apropriado. Mais ou menos porque ele foi cunhado no Brasil por Pedro Bendassoli e Liz Andréa Sobol, numa coletânea intitulada Clínicas do Trabalho, Novas Perspectivas para a Compreensão do Trabalho na Atualidade, da editora Atlas, de 2011, e nem sempre essas clínicas se reconhecem nesse termo, clínicas do trabalho. E se há um reconhecimento de pertencimento a esse nome cunhado aí, não é, pelo Pedro e pela Liz Andréa, sempre tem uma preocupação em demarcar que o termo é apropriado porque, de uma maneira muito vasta, ele retoma o trabalho compreendido a partir de uma agentividade que teriam os sujeitos que trabalham. Há, por aí, uma retomada da ideia de um sujeito que é ativo no trabalho, seja em que circunstâncias forem, né? Mas, por outro lado, esse termo requer ser ponderado do ponto de vista que compreender essa agentividade de um sujeito no trabalho, nos mais precarizados e normatizados que possa ser esses trabalhos que analisamos, requer inseri-lo num contexto mais amplo. Então, nós falamos de clínicas do trabalho, mas, definitivamente, falar de clínicas não quer dizer reduzir o olhar ao micro, muito pelo contrário, convoca permanentemente a recontextualizar esse sujeito e as situações de trabalho nos quais ele se insere e onde a gente o encontra, né? Num contexto muito maior, inclusive de trabalhos em situações e em empresas bastante globalizadas, né? Então, clínico aqui exige sempre falar de contextos históricos específicos, né? De lugar, de espaço e de tempo específico, né? É o que lembram todos esses autores nas suas abordagens que nós queremos clínicas, né? E o que essas clínicas teriam em comum, não é? A Dominique Lollier nos lembra também Bendassoli, numa obra de 2006, que ainda, se eu não me engano, não foi traduzida no Brasil, numa obra que se chama Clinique du Travail, Enjeux et Pratique, aponta pelo menos 4 pontos de interseção entre essas clínicas, que vocês vão ver que é bastante genérico. Um interesse pela ação no trabalho, pelo agir no trabalho e pelo poder de agir dos trabalhadores,
um entendimento sobre o trabalho como atividade, trazendo aí, né, essa ideia de agentividade, o pressuposto, então, de uma teoria do sujeito, né, que pode, talvez, aqui renascer quase das cinzas, né, depois de todo o estruturalismo que assolou as ciências humanas na França, e, ao mesmo tempo, e talvez esse aqui é o eixo que organiza o debate dessa mesa, essas clínicas todas se sentem bastante implicadas com a transformação do trabalho que analisam, né? Bom, aproximar essas clínicas seria um trabalho muito árduo, muito vasto, né, para ser feito agora. Cada qual tem os seus referenciais, suas maneiras de abordar o trabalho humano em situação e os seus construtos teóricos, conceituais e analíticos, né? Seus referenciais. O que desejamos com essa mesa redonda é apenas trazer ao debate algo em que todas elas coincidem e que é muito pouco explorado. Não basta conhecer o trabalho, é preciso conhecer para transformar o trabalho. Às vezes, é preciso transformar o trabalho para compreender o que se passa. É preciso até mesmo inverter a ordem das coisas e intervir para poder transformar e compreender o que se passa, o que está em jogo nas situações de trabalho, né? Ou o que se passava. Porque na medida em que você intervém, você produz novos possíveis, não é? E é um pouco disso que o Yves Clos está falando quando ele está dizendo transformar para compreender, né? Nós, então, achamos importante circunscrever a mesa ao desafio não apenas da produção do conhecimento, das suas redes nocionais que sustentam cada uma dessas clínicas, mas quisemos focalizar os modos de intervir nas realidades do trabalho que essas clínicas estudam, essas que estão conosco hoje. E de onde, certamente, desse ponto de vista, desse ângulo, né, da transformação do trabalho, da intervenção em situações de trabalho para transformá-lo, essas clínicas acabam mobilizando seus pressupostos e seu arsenal teórico-metodológico específico, né? A professora Selma Lankman, infelizmente, não estará conosco, mas contaremos, então, com um pouquinho mais de tempo para a exposição das duas professoras aqui hoje presentes e que certamente vão mobilizar aí um conteúdo muito rico nessa noite aí de conversa conosco. A professora Maria Elizabeth Antunes e a professora Andréia Pujol. Nós conversamos um pouquinho antes, a professora Andréia vai iniciar, ela vai fazer a utilização de uma eu ia falar uma transparência, olha o meu tempo. E logo em seguida a gente vai passar a palavra para a professora Elizabeth Antunes. Então, muito obrigada às duas, será um grande debate. Passo a palavra imediatamente para a Andréia. Muito obrigada. Andréia, com você, para iniciar a sua transmissão. Buenas tardes a todos y todas. Si bien mi portugués mejora todos los años, voy a hablar en español, que es la manera más cómoda de exponer, y voy a tratar de hablar lo más lento que pueda para que podamos compartir todos. Bueno, un poco Daisy adelantó algunas de las ideas que yo quería trabajar, que igualmente las voy a retomar, porque quizás haya algunos deslizamientos en la lectura de lo que son las clínicas del trabajo, y en las discusiones previas de organización de la mesa, hubo como dos cuestiones que fueron las que nos convocaron en tensión. Una tiene que ver con el trabajo contemporáneo,
y la otra tiene que ver con las intervenciones, ¿no? Es decir, digamos, el quehacer de la intervención. Digamos, implicaciones o derivaciones o inferencias metodológicas. En la última vez que estuve en el CITRE, en Belo Horizonte, que tuve mala suerte porque estaba la greve, la huelga de camioneros, aún así pudimos conversar con la profesora Vanessa Barros, con Daisy, con un grupo de colegas, sobre la importancia de abordar las transformaciones del trabajo y las exigencias y las condiciones que el trabajo contemporáneo plantea a los trabajadores. Y en ese punto volvemos a encontrarnos. Yo no me voy a explayar mucho sobre esas transformaciones, apenas unas palabras clave como para que podamos rápidamente ingresar en los aportes de las clínicas, pero sí tuve la idea de, en primer lugar, de poder digamos, empezar por pensar las clínicas más en su conjunto, ¿no? Es cierto lo que decía Daisy de que ahora estamos aquí solo, en este caso hemos quedado dos, aunque podemos considerar que Daisy también tiene un dominio particularmente de la ergología que es admirable, y no está representada la psicodinámica, pero sí yo quería decir que yo tampoco me identifico exclusivamente con la psicosociología, si bien es una posición que me resulta familiar a mí en mi trayectoria, ¿no? Es decir, y es por allí la que tengo una herencia más fuerte en mi formación. Me inclino a pensar actualmente a las clínicas del trabajo como una caja de herramientas que, tal como lo desarrolla Vendasol y Sobol en su libro, tienen más que ver con un programa de investigación de sistemas teóricos en progreso o en construcción, que con una teoría unificada. Creo que la utilización del término clínicas en plural permite considerar esta noción de caja de herramientas y permite encontrar, como un poco recién lo planteaba la colega, lo que yo llamo sintonías, ¿no? Esas ideas que tienen, no sé si están en común como categorías teóricas, pero sí como supuestos, ¿no? Epistemológicos. Por un lado, esta idea de que todas las clínicas del trabajo, además de la perspectiva clínica, plantean una crítica del trabajo contemporáneo. Es decir, que hay ahí ya una posición que resulta interesante de explorar en las condiciones de precariedad del trabajo contemporáneo, particularmente en nuestro continente, en nuestra región, un trabajo que desde el punto de vista de la subjetividad podríamos caracterizar como encaminado o enmarcado, esa precariedad objetiva enmarca una situación o genera una situación de crisis del lazo social y también de pérdida de sentido, ¿no? Del sentido de la acción, el sentido de la actividad. Y en ese sentido, en esa dinámica, creo que las clínicas, por el contexto de surgimiento en la década del 80,
en pleno proceso de transformación del mundo del trabajo en Europa, pudieron capturar la necesidad de una lectura crítica del trabajo contemporáneo, que a su vez dialoga en forma dialéctica con una concepción emancipatoria del sujeto, es decir, un sujeto que frente a esas condiciones del trabajo contemporáneo no permanece en una posición pasiva. Tres cuestiones más quiero señalar aquí como sintonías. Algunas sintonías también en cuanto a las categorías teóricas. Por ejemplo, todas las clínicas reportan a la distinción entre tarea y actividad que resulta del diálogo con la ergonomía. También dan un peso, una importancia muy significativa a la idea de colectivo. Un colectivo como espacio de debate sobre las controversias del trabajo en la clínica de la actividad, un colectivo que busca diferentes estrategias para apoderarse o para adquirir poder de actuar sobre su ambiente de trabajo, o, como decía Mendel en el caso de la psicosociología, un acto poder, ¿no? La posibilidad de retomar su capacidad de agencia respecto de la organización del trabajo, y también un papel central otorgado al lenguaje como mediador de las relaciones, sea esto en clave psicoanalítica para el caso de la psicodinámica o en clave histórico-cultural para el caso de la clínica de la actividad. Son diferentes concepciones de sujeto, pero pueden dialogar en un programa de investigación compartido. Porque en todos los casos se está poniendo en juego la narrativa de los trabajadores en relación a la definición de la situación de trabajo, quienes son considerados protagonistas de la actividad de trabajo y también de la dinámica colectiva que implica ese trabajo, ¿no? Quisiera señalar también, y ya poniéndolo en tensión, a una de las cuestiones que nos interpela hoy, que tiene que ver con las intervenciones, que también todas las clínicas otorgan a sus modalidades de intervención la capacidad de definirse como formas de producción de conocimiento, ¿no? En el sentido de Foucault. Es decir, como una posición de escucha, pero también una posición de implicación con el contexto de la intervención y de cooperación reflexiva con los trabajadores, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que cumplen un papel esencial en relación al trabajo contemporáneo, porque estos supuestos, aun cuando no puedan remitir a una teoría unificada, el solo hecho de que puedan compartir algunos supuestos subyacentes y que puedan dialogar estas distintas perspectivas, me parece que ya es como un espacio, lo que yo construyo, pienso hoy como posición clínica y crítica frente al trabajo, que posibilita ampliar el horizonte de las intervenciones. A mí me parece que en ese sentido, y esto tiene que ver con mi vinculación con los colegas de Brasil, Brasil ha tenido la riqueza de tener permanentemente información, grupos de distintas, que digamos que abrevan en estas distintas clínicas, porque en Brasil hay grupos fuertes de ergología, de clínica de la actividad, de psicodinámica, en Brasilia, en San Pablo, en Río de Janeiro, en el Nordeste, y me parece que esa potencia y poder compartir con ustedes esa potencia, a mí me permitió ir pensando esta idea de que en realidad no hay una
ninguna de estas clínicas tiene por sí sola respuestas ni capacidad plena de intervenir en el trabajo contemporáneo si no es en diálogo con las otras. Algunas cosas, bueno, pasaré rápidamente, que me gustaría poner en foco en particular de la psicosociología del trabajo, como categorías o podríamos decir proposiciones, ideas fuerza que estructuran esta perspectiva. En primer lugar, retomando algunas de estas cuestiones que dijimos antes, su diálogo con la ergonomía, el foco en la actividad. La psicosociología del trabajo es tributaria de la psicosociología y del análisis de la psicosociología clínica, por un lado, y de la psicosociología institucional, y tiene la herencia de esas perspectivas. Pero la psicosociología del trabajo en particular retoma la idea de actividad, el concepto de actividad como espacio de construcción del lazo social, no solo, quizás no con el acento en la construcción de saberes que le pondría, por ejemplo, la clínica de la actividad, sino con otro acento, con otra declinación que tendría más que ver con cómo en el espacio de la actividad se juega la construcción de los lazos sociales y de la subjetividad misma, ¿no? También creo que en todo su desarrollo, desde el análisis institucional burdiano, las contribuciones de Eugenio Enríquez, las contribuciones de Gerard Mendel, hay una discusión, una interpelación al concepto de trabajo fordista, que en el caso de la psicosociología del trabajo, puntualmente tiene que ver con romper con esa idea del trabajo exclusivamente organizado para pensar en una idea de trabajo más amplia, que incluye el trabajo voluntario, no rentado, no necesariamente organizado bajo las formas fordistas o bajo las formas de una contractualización formal, sino pensado en clave de actividad, más desde una visión que podríamos denominar histórico-antropológica. También hay una herencia de los supuestos psicoanalíticos para pensar la vida psíquica en dialéctica con lo social, como lo social puede ser construido a partir de la subjetividad y cómo la subjetividad se construye a partir de lo social y de sus determinaciones. También en el caso de la psicosociología del trabajo hay un especial acento, tanto en la mirada sobre el sujeto como en la mirada sobre los espacios organizados de trabajo, de las transiciones, retomando a Winnicott, tanto para pensar, digamos, el desarrollo del sujeto y su relación con el trabajo, como para pensar la intervención misma, ¿no? Es decir, la intervención en psicosociología del trabajo también se piensa en clave de progreso y de ganar espacio en las transiciones hacia las condiciones de cambio, ¿no? Para construir condiciones de cambio. También hay un reconocimiento en su vertiente, digamos, de construcción psicosociológica, de una recuperación de la importancia del trabajo de cultura en clave freudiana, o de la importancia de la historia y la cultura en la determinación de las condiciones en las que los sujetos se construyen como tales, y también con foco en la consideración del colectivo. Quizás aquí es donde se encuentran por ahí algunas diferencias más sustantivas con la psicodinámica del trabajo y con la clínica de la actividad, en la medida en que la concepción de colectivo dentro de la psicosociología del trabajo se aproxima más
a lo grupal, ¿no? A lo que entendimos clásicamente en psicología social y en psicología social del trabajo como lo grupal, ¿no? El foco en los grupos de proximidad, más que en una idea de colectivo internalizado como puede ser la idea de género profesional, o de colectivo más gremial, más identitario, como puede ser el caso de la noción de colectivo en la psicodinámica, ¿no? Los conceptos de institución y organización juegan un papel importante en la psicosociología del trabajo, y por eso la intervención la estrategia de intervención propuesta es una herramienta con mucha potencia para intervenir en demandas articuladas de distintas instituciones u organizaciones, ¿no? La idea de investigación-acción que toma primero del paradigma anglosajón, resignificada por el institucionalismo francés en la década de los 70, hace que sea muy, digamos, simple o sencillo, por decirlo de algún modo, articular la idea de investigación-acción, conocer en la medida en que se interviene, en la medida en que se modifican las condiciones de conocimiento, con esa idea que recién Daisy traía, que me parece que es muy potente, de comprender para transformar, y transformar para comprender, en esta línea que planteaba yo recién de Foucault, de un modo de producción de conocimiento, la intervención como modo de producción de conocimiento, ¿no? Que debe ser permanentemente reevaluada. Ahora, acá me parece que es interesante detenernos un minuto, porque esa idea, esa vieja idea original americana de Kurt Lewin, de la psicología social comportamental de investigación-acción, que fue quizás la primera categoría más divulgada, fue siempre una idea denostada por el academicismo, ¿no? Por la visión academicista de las ciencias del trabajo y de las ciencias sociales en general, ¿no? Entonces me parece que siempre es bueno retomarla en clave de cómo fue resignificada por la psicosociología clínica y la psicosociología institucional, y cómo es pensada hoy por la psicosociología del trabajo, ¿no? Por un lado, tiene que ver en principio con esta idea fuerte de que se está investigando mientras se está interviniendo en la realidad. Es decir, que hay en principio un elogio de las prácticas, las prácticas sociales están puestas como figura, no como fondo, y hay un desplazamiento de la figura del asesor, o de quien interviene, o del operador, diría la clínica de la actividad, ¿sí? O del profesional, diríamos en general, por sobre la situación que estructura la intervención, y una posición del profesional como acompañamiento, en una posición de acompañamiento, ¿no? Es decir, que hay una centralidad de las prácticas y de la intervención y los dispositivos que pueden ayudar a que esas prácticas puedan ser revisadas. Otra idea fuerte u otro aporte fuerte que puede hacer la psicosociología del trabajo tiene que ver con el análisis, lo que se conoce como encargo y demanda. Es decir, y ahí hay un ejercicio de la crítica, el análisis del encargo que se hace al profesional en la intervención, lo que se espera de él, las expectativas que se tienen sobre él, o directamente lo que podríamos llamar lo que se le pide, cómo eso es analizado con los interlocutores en la intervención,
para transformarlo en una demanda articulada, ¿no? En una demanda que sea compartida por los actores sociales que intervienen en la situación de trabajo que nos convoca. Esto supone una actitud de quien interviene de hablar todo el tiempo con todo el mundo, ¿no? Es decir, hablar con todos los implicados y tener una implicación fuerte en una escucha muy activa y una capacidad particular para intervenir, para mediar, para arbitrar en las conversaciones que se producen. Y acá me parece que estas ideas que vengo desarrollando, estas 4 ideas que trabajamos hasta aquí, tienen que poder ser vistas tanto en una intervención que tiene lugar en una institución, en uno de los libros que está presentándose ahora en el CITRE, compartimos ahí un artículo con Dominique L'Huillier y con Vanessa Barros, en donde hacemos una presentación de la psicosociología y hacemos una presentación de 2 casos, y ahí creo que ponemos mucho énfasis en esos casos, en mostrar la importancia que tiene esta implicación profesional, no solo en la escucha, sino en digamos, las conversaciones que van encaminando las soluciones y en asumir un lugar de mediación, de arbitraje, para que esas conversaciones sean posibles, incluyendo a todos los actores, se trate de los trabajadores, se trate de sus jefes, se trate de la dirección y en ocasiones también, ¿por qué no?, de los clientes o usuarios de la tarea, de la actividad en la que estamos interviniendo. También esto no supone creer que vamos a estar toda la vida allí, sino, acá no sabía yo cómo traducir esta idea es de un colega argentino, Carlos Ayul, psicosociólogo, que él dice estar de paso. Tenemos que aprender que en las organizaciones, en las instituciones, en las situaciones donde hay trabajadores organizando o trabajo de organización, estamos siempre de paso, ¿no? Acá las acepciones que encontré sería como de camino, ¿no? Como de camino a otra cosa, como que vamos a llegar, vamos a estar un tiempo compartiendo con esos trabajadores, colaborando, cooperando, pero hay un momento en donde nos retiramos. No somos nativos allí, ni somos, creo yo, tampoco dueños de la situación, ¿no? De ahí la importancia de hablar todo el tiempo con todos, ¿no? Para poder ir nutriendo nuestra mirada y nuestra capacidad y potencialidad para colaborar con la institución. También implicarse no significa tomar partido, es decir, esto también puede ser malentendido, ¿no? Implicarse como tomar parte, y no es tomar partido, no es torcer para alguna de las posiciones en disputa, sino implicarse como mediador, implicarse en una posición de arbitraje. Creo que estos puntos, estos 6 puntos que acabo de trabajar, nos pueden orientar en alguna pregunta, en algunas preguntas que tienen que ver ya con esta idea en tensión que tenemos hoy de las características que tiene el trabajo contemporáneo, ¿no? Yo planteaba aquí, bueno, cuáles de estas herramientas o conceptos de la psicosociología del trabajo son imprescindibles para pensar las transformaciones del trabajo. En realidad concluyo diciendo aquí
que no es muy fácil saber cuáles herramientas de cada clínica son las más potentes cuando uno lo que busca es construir una posición clínica y crítica sin, yo diría, adorar ningún dios, ¿no? Sin confiarse absolutamente o confiar absolutamente su pertenencia a una teoría como si fuera un dogma. Me gusta más este terreno que plantean Vendassol y Sobol y los colegas de Brasil en general, de entender que las distintas clínicas del trabajo pueden conversar entre sí y pueden constituirse en una caja de herramientas para intervenir en las situaciones, ¿no? Entonces, creo que si tuviera que hacer una elección o una escogencia, hay algunas líneas que puse aquí que me parece que ayudan a pensar. Por un lado, esta idea que trabajamos recién del análisis del encargo y la demanda me parece que es muy potente, que es muy importante, porque ya en ese ejercicio de analizar qué se espera de nosotros y qué es lo que en verdad necesita este colectivo de trabajo como colectivo, como tal, y cómo mediar en esas conversaciones para abordar los desacuerdos acerca de qué se necesita y generar acuerdos, me parece que ya es como la posición inicial de la investigación-acción que nos permite construir una posición crítica y de arbitraje. Otra idea que me parece muy potente tiene que ver con esta concepción amplia del trabajo, pensar el trabajo como actividad, pensar que el trabajo no puede ser reducido a su condición de relación contractual, sino que podemos pensar en clave de el trabajo en la militancia política como trabajo, el trabajo voluntario, el trabajo autogestionado, el trabajo cooperativo, el trabajo organizado en una fábrica, el trabajo de un colectivo de emprendedores o de sujetos emprendedores. Pienso que ahí hay el trabajo de cuidado. Pienso que ahí, y Dominique L'Huillier agregaría el trabajo de salud como actividades que operan en la construcción de la civilización y la cultura y en la construcción del lazo social, ¿no? Entonces me parece que ahí la inscripción social y cultural de la psicosociología del trabajo, de las conversaciones que propicia, es muy potente, porque en la actualidad, cuando pensamos en el trabajo contemporáneo, estamos, como decía yo al principio, intentando permanentemente religar el sentido de lo que hacemos como trabajadores y permanentemente también religar ese lazo social que las condiciones de precarización, de hibridación, de dependencia de las plataformas que tiene el trabajo contemporáneo, va permanentemente corroyendo, va permanentemente, digamos, rompiendo, ¿no? Entonces me parece que esa preocupación por el orden social en la dinámica colectiva, de interacción colectiva, es un privilegio, una herramienta privilegiada que nos da la psicosociología del trabajo para intervenir, también la ergología, no podría no decirlo, ¿no? Creo que hay ahí como una reflexión crítica, pero además ética, sobre el orden social y sobre las formas que debe admitir el lazo social,
que está muy desarrollada, que también está en las otras clínicas, pero quizás con acentuaciones diferentes, ¿no? Y aquí también algunas ideas, me parece que estas mismas ideas que estoy planteando abren la puerta a pensar que la psicosociología es una herramienta muy potente cuando necesitamos intervenir en problemáticas que incluyen distintos niveles de la organización del trabajo o distintos niveles en términos de roles dentro de la situación problemática sobre la cual vamos a intervenir. También recuperando la importancia de los recursos creativos que tienen los actores sociales a la hora de abordar los conflictos, cuando pensamos en crisis a nivel de los proyectos colectivos y crisis en la forma de organizar esos proyectos colectivamente, también resultan muy útiles las herramientas psicosociológicas. Necesidades, planteaba aquí la necesidad de dinámicas colectivas de auto y heteroreconocimiento, es decir, espacios, creo que muy compartidos en este caso con la ergología, muy compartidos en la posibilidad que da la psicosociología de construir dispositivos de discusión en donde el orden social y nuestra posición en el orden social y el papel que el orden social juega en la construcción de nuestra subjetividad y en la posibilidad que tenemos de construir nuestra identidad está puesto en juego. En esas situaciones hay mucha fuerza en los dispositivos psicosociológicos, ¿no? Doy como ejemplo allí mismo situaciones de violencia, de discriminación, de pérdida de significación de la actividad, situaciones de conflicto de poder entre grupos o con distintos niveles o estamentos en las organizaciones, permiten una intervención fluida. En el caso del libro que compartimos con el capítulo que compartimos con Vanessa, con Dominique Lhuillier, hay un caso que narro allí de una intervención del equipo que coordino en la Universidad de Córdoba, en una institución sindical, en un sindicato de trabajadores, a propósito de las situaciones de violencia en la vida laboral de esos trabajadores, y el convocado en principio por un grupo de mujeres sindicalistas, trabajadoras, preocupadas en principio, en un inicio, por las situaciones de violencia de género en el trabajo, pero luego analizando colectivamente que esas violencias no se limitaban a la cuestión de género, sino que se habían constituido en modos bastante naturalizados, podríamos decir, de relacionarse. Y en ese caso, la intervención psicosociológica permitió incorporar en esos análisis también la mirada sobre el lugar que ocupaba históricamente la violencia en las relaciones sindicales, ¿no? En tanto, los sindicatos tienen una función primordial de defensa de los derechos, pero en nuestras historias de países con dictaduras, de países en donde la convivencia democrática ha sido compleja, muy dificultosa, esos códigos de violencia vienen siendo construidos históricamente en los espacios sociales, ¿no? ¿Cómo nos preguntábamos cómo construir desde un sindicato espacios libres de violencia con la consigna histórica de luchar en la calle por nuestros derechos, ¿no? Es decir, que la
la tramitación de esas significaciones, de esos sentidos, que son sociales, que a su vez son institucionales para un sindicato, pero que también son grupales y que también remiten al orden de la subjetividad, porque también allí discutimos la violencia como lenguaje en el espacio doméstico de la vida personal y familiar de los trabajadores. Me parece que pueden mostrar un hilo conductor de esto que la intervención psicosociológica posibilita. Ahora bien, retomando mi planteo inicial, no puedo pensar eso en el marco de un conjunto de categorías cerradas propias de la intervención psicosociológica, sin auxiliarme permanentemente de otras categorías potentes de las otras clínicas, ¿no? O sea, la idea, retomé una de las ideas fuertes que me movilizan mucho de la clínica de la actividad, de pensar juntos la calidad del trabajo y las controversias y los debates sobre el trabajo, o la dinámica de reconocimiento desde la psicodinámica, ¿sí? O el uso de sí y las posibilidades de renormalización de la ergología. Me parece que están todo el tiempo y que cuando uno construye la posición no puede armar cajas tan separadas, sino que están como en disposición, como herramientas, de las que uno se vale a la hora de intervenir. Bueno, muchísimas gracias. Dejo esto para que sigamos respetar el tiempo de las presentaciones y que podamos seguir conversando después a partir de las preguntas y de las otras intervenciones. Gracias. Muito obrigada, Andréia. Muito instigante a sua fala. Eu vou passar imediatamente para a Beth. Por favor, Beth. Bom, antes de mais nada, agradecer pelo convite, né? Agradecer a Deise pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um tema que me agrada muito. Cumprimentar também os organizadores do evento. Eu sei que não é fácil organizar um evento em momentos complicados como esse da pandemia. E deixar registrado aqui, principalmente esse prazer que eu tenho de falar sobre o tema. Por quê? Eu venho da psicologia do trabalho, e enquanto psicóloga do trabalho, eu logo me interessei pela saúde mental no trabalho, né? Então, de que maneira o trabalho se articula com a questão da saúde mental, seja favorecendo, seja causando doenças, né? Seja favorecendo a saúde, seja causando doenças. E durante um bom tempo, inclusive durante a minha tese de doutorado, eu pesquisei a saúde mental no trabalho, sobretudo a psicopatologia do trabalho. E criei um laboratório junto com alunos e orientandos, né, para estudar esse tema. A gente fez bastante diagnósticos e, com o tempo, eu fui sentindo falta nas pesquisas, na literatura, no nosso trabalho mesmo, de métodos mais eficientes de intervenção e de transformação daquelas situações que a gente diagnosticava, que a gente identificava já com bastante precisão, né? Porque nisso a gente ficou muito eficiente, né? No estabelecimento de nexo causal entre situações de trabalho patogênicas e desenvolvimento de psicopatologias, mas a gente não estava desenvolvendo na mesma intensidade métodos de intervenção nos locais de trabalho. E foi isso que me mobilizou a entrar em contato com o professor Yves Clos, com quem eu mantenho contato desde o início, desde praticamente a fundação da clínica da atividade. A gente jamais perdeu a interlocução, né? E o que me interessou, principalmente na clínica da atividade, desde o início, foi esse olhar para a ação e para
a transformação. A ação, em primeiro lugar, né? A transformação, inclusive, a premissa é transformar para compreender, então, é uma ação, uma pesquisa, depois a ação novamente, mas o início é sempre uma ação de transformação. E era isso que eu estava procurando. Foi por isso também que eu escolhi a clínica de atividade no CNAM, né, para fazer meu pós-doutorado, porque eu queria conhecer mais de perto o laboratório, as intervenções que eles estavam realizando e principalmente os resultados que eles estavam alcançando, né? Então, essa é uma pequena introdução para dizer o motivo pelo qual eu me interesso pelo tema e gosto de estar falando sobre ele aqui. Então, o que a Deise me pediu? Que eu falasse das ações de transformação na perspectiva da clínica da atividade, né? O Yves Clos, ele define a clínica da atividade como uma metodologia de ação voltada para provocar mudanças no trabalho. Então, na própria definição, ele já coloca ação e mudança, né? Ele frisa sempre nos textos dele, né, que a clínica da atividade, ela se propõe a desenvolver meios de agir sobre as relações entre atividade e subjetividade, indivíduo e coletivo, e ela teria uma dupla filiação de imediato, a ergonomia francófona e a psicopatologia do trabalho, principalmente aquela que foi produzida pelo Louis Le Guin. Então, para falar de ações de transformação no contexto da clínica da atividade, eu acho que tem que, de início, falar desse esforço visando propor formas de ação voltadas para o desenvolvimento do poder de agir dos indivíduos sobre o seu meio de trabalho, sobre a organização como um todo e sobre eles próprios. O foco, portanto, dessa intervenção consiste em encontrar, junto com os trabalhadores, que são, inclusive, protagonistas nesse processo, né, formas de transformar, né, os recursos psicológicos e sociais necessários, né, desenvolver esses recursos psicológicos e sociais necessários para que eles realizem um trabalho de qualidade, ao mesmo tempo que eles preservem a saúde. Por quê? Porque na clínica da atividade existe um esforço de conjugação de qualidade e saúde no trabalho. Eficácia, eficiência e saúde. Porque uma das questões discutidas na clínica da atividade é que não existe uma incompatibilidade entre essas duas coisas, muito pelo contrário, né? Qual que é o propósito? É priorizar o bem-estar psicológico das pessoas no trabalho e, ao mesmo tempo, ou seja, inclusive por meio da realização de um trabalho bem feito, né? E, ao mesmo tempo, permitir que eles consigam uma eficiência naquilo que eles realizam. Então, existe, na perspectiva da clínica da atividade, um falso dilema, né, quando se fala que o bem-estar psicológico é incompatível com o trabalho bem feito. É exatamente o contrário. O trabalho bem feito proporciona um bem-estar psicológico no sujeito, né? Então, é por isso que ela volta suas ações de transformação para a identificação de vias voltadas para se realizar um bom trabalho, né? E aí que entra uma questão que está bem importante atualmente nas intervenções em clínica da atividade, esse olhar para o trabalho bem feito, como premissa, inclusive, para se alcançar a saúde. Então, o que se tenta basicamente alcançar? São formas potenciais de ação, algumas até então desconhecidas pelos próprios sujeitos, né? De modo a permitir que eles descubram o prazer de realizar um trabalho bem feito, né? Já que a realização desse trabalho bem feito é a chave na clínica da atividade para se alcançar a saúde, o bem-estar no contexto de trabalho. Bom, para isso, então, eu acho importante pensar sobre como que a clínica da atividade entende saúde. O que é saúde para a clínica da atividade? Ela não adota, dentro do contexto da clínica da atividade, que não se resume, obviamente, em Yves Clos, tem toda uma equipe, inclusive, que tem perspectivas, inclusive, diferentes,
Mas, nesse aspecto, eu acho que há um consenso. A visão de saúde, no contexto da clínica da atividade, não é de ausência de doença, mas eles tentam desenvolver uma concepção bem mais complexa, baseada em autores como Winnicott, Vygotsky e Canguilhem. Basicamente, esses três teóricos servem de base para o desenvolvimento da concepção de saúde na clínica da atividade. De imediato, em todos eles, a gente percebe uma estreita relação entre saúde e poder de agir. Daí a necessidade, no âmbito da clínica da atividade, nos processos de transformação, de desenvolvimento do poder de agir das pessoas. Em Winnicott, por exemplo, é retirada a ideia de que o indivíduo saudável não está isento de medo, de conflito, de dúvidas, frustrações, angústias. O essencial para a saúde, em Winnicott, é que cada um se sinta vivendo a sua própria vida, sendo responsável por seus atos e capaz de se atribuir o mérito de um sucesso ou a responsabilidade por um fracasso. Então, o Winnicott dizia o seguinte: só assim é possível alcançar a independência e a autonomia. Em Canguilhem, o ponto, talvez um dos pontos mais importantes e que se identifica com essa perspectiva do Winnicott, é a ideia de que saúde consiste na capacidade de assumir responsabilidades pelos nossos atos e de portar coisas à existência, criando entre elas relações que não surgiriam sem a nossa intervenção. Então, vamos pegar uma síntese disso nos termos do próprio Yves Clos. Aqui eu vou abrir aspas. O Clos diz o seguinte: quando as coisas começam a ter relações entre elas, de modo totalmente independente de nós, ficamos limitados à mera sobrevivência. Sendo que nos contextos laborais, tal situação torna nosso trabalho indefensável aos nossos próprios olhos, uma vez que não somos nada adaptados a viver em um contexto já dado, e sim voltados para fabricar contextos para nele vivermos. Considero essa citação uma bela síntese dessa perspectiva do que é saúde na clínica da atividade. Então, qual que é a ideia? Quando a gente se encontra impossibilitado de fazer isso, de ter poder de agir sobre a nossa própria existência, passamos a não viver, mas simplesmente sobreviver. Quando a gente se submete às exigências impostas pelo ambiente profissional, por exemplo, sem sequer nos reconhecer naquilo que fazemos. Então, aí surge um elemento fundamental para compreender saúde no contexto da clínica da atividade. Eu me reconhecer naquilo que eu faço. Então, qual é uma das conclusões que se tira disso aí? Que uma situação em que eu simplesmente estou sobrevivendo, é uma situação que pode levar à perda da saúde. E essa perda da saúde pode ocorrer antes mesmo da emergência de uma doença propriamente dita. É por isso que, na clínica da atividade, é dito que a luta contra as doenças no trabalho consiste menos em suprimir as doenças e mais em cuidar da saúde. E o cuidar da saúde pressupõe o cuidar do trabalho, em primeiro lugar do trabalho. Esse cuidado com a saúde, por meio da intervenção em clínica da atividade, fica evidente quando se retira os trabalhadores da posição de meros espectadores dos acontecimentos para torná-los protagonistas e atores dos processos de transformação. O que se tenta é, essencialmente, estabelecer um vínculo entre saúde e poder de agir, permitindo que aqueles que trabalham se tornem responsáveis pelos seus atos e vejam sentido naquilo que fazem, ou seja, se reconheçam naquilo que fazem. Quais são as premissas mais importantes dessa ação de transformação no âmbito da clínica da atividade? Antes de tudo, consiste em apoiar os trabalhadores no cuidado com o trabalho. Como eu disse,
É o cuidado com o trabalho, em primeiro lugar. Ao cuidar do trabalho, pressupõe que você está cuidando daquele que trabalha, né? Então, o cuidado com o trabalho e, consequentemente, o cuidado com a própria saúde. Trata-se de oferecer a eles as condições para se reconhecerem naquilo que realizam, mais do que em serem reconhecidos socialmente por suas ações. Então, mais do que um reconhecimento social, o mais importante no âmbito da clínica da atividade é que a pessoa se reconheça naquilo que ela realiza. Então, para a CLO, por exemplo, a qualidade é uma demanda forte de toda a sociedade. A sociedade quer produtos de qualidade, serviços de qualidade, né? Então, uma clínica que tenha por propósito agir sobre as atividades profissionais deve contribuir para regenerar um tipo de profissionalismo que seja propício à saúde. Ou seja, que traga uma perspectiva de qualidade, mas a partir do próprio trabalhador. O que é qualidade para ele? O que é um trabalho bem feito para ele, né? Então, é óbvio que deve ser alcançado um reconhecimento social, mas, sobretudo, o que se deve alcançar é a possibilidade do indivíduo se reconhecer em algo que lhe ofereça um mínimo de orgulho, que ele sinta um mínimo de orgulho pelo que ele faz, né? Mas os teóricos, né, da clínica da atividade, eles não são ingênuos a esse respeito. Eles sabem que não existe nenhuma predisposição natural, inata, né, de ninguém para produzir com qualidade. As pessoas gostam disso, mas não necessariamente elas teriam uma predisposição para isso, né? Então, o que é feito, a proposta basicamente consiste em, que eu considero bastante inovadora, estabelecer uma controvérsia profissional em torno dos critérios do trabalho de qualidade. Então, o que é qualidade para vocês? Principalmente entre pares, entre aqueles que realizam a mesma atividade. Estabelecer uma controvérsia em torno do que é um trabalho bem feito, né? Promover o que Clô chama debate de escolas, como condição para o fortalecimento de um coletivo de trabalho. Então, a base é tentar fortalecer o coletivo de trabalho, mas por meio do estabelecimento dessa controvérsia em torno do trabalho bem feito. A ideia é de que esse debate poderá resultar em uma maior responsabilidade pelo ato profissional, culminando na possibilidade de se tornar autoridade no seu próprio trabalho, o que é algo extremamente propício à saúde mental. Bom, além disso, dos teóricos não serem ingênuos em relação à questão do trabalho bem feito, ser algo natural, eles também reconhecem que não é normal, não é comum que nas organizações as pessoas entrem em controvérsia, né? A controvérsia em torno do trabalho não é uma prática comum, muito menos em torno do trabalho bem feito, né? E é por isso que a intervenção em clínica da atividade tenta justamente desenvolver, entrar nesse vazio, nesse vácuo de diálogo, de controvérsia, de se discutir sobre o próprio trabalho, né? E tentar, então, estimular, né, para que essa controvérsia se estabeleça. Apesar de não ser algo comum nas empresas, nas organizações, nas instituições de modo geral, eles consideram que estão sendo bem-sucedidos. Inclusive, brevemente, agora, no final de junho, nós vamos fazer um seminário em que o CLO, junto com mais 3 orientandos de doutorado, vão apresentar 3 pesquisas que eles realizaram em contextos bastante diversos e vão apresentar os resultados. Então, o que eles têm dito é que os resultados têm revelado que isso é possível, estabelecer essa controvérsia, embora não seja uma dinâmica comum nas organizações. Tá? E um detalhe importante é que esse seminário que a gente está organizando, ele é em torno de uma obra que foi publicada, né? CLO publicou junto com esses 3 orientandos de doutorado, discutindo as intervenções, né? O cerne dessa modalidade de intervenção
consiste, portanto, em lidar com a inibição dialógica tão presente nas organizações em geral, estimulando por meio de recursos metodológicos que vêm sendo desenvolvidos, inclusive no âmbito da clínica da atividade, a criação profissional coletiva. Portanto, a base dessa intervenção é de que o profissionalismo, para sobreviver, necessita de um diálogo que envolva discordâncias e compromissos ao mesmo tempo. Qual é o ponto de partida? É geralmente a constatação de que o diálogo profissional encontra-se paralisado. Em geral, a demanda, ela gira em torno disso. Há uma paralisia do diálogo social naquele contexto, né? Isso fragiliza a atividade de cada um individualmente e fragiliza a organização como um todo, né? Geralmente, isso gera uma dissipação, né, de energias, desperdício de recursos, inclusive. Então, há um vazio nessa capacidade de dialogar, e é aí que a clínica da atividade tenta entrar. A premissa maior é de que a inteligência e o engajamento subjetivo e coletivo só se aguçam por meio da escuta e da deliberação, sendo a qualidade do trabalho algo sempre passível de discussão. É uma frase que o Crow repete muito, é que a última palavra nunca foi dita, né? Nunca, jamais será dita, né? Então, sempre é passível discutir o trabalho. Então, o ponto de partida consiste em estabelecer a controvérsia profissional, em primeiro lugar, entre aqueles que conhecem o ofício, ou seja, o pessoal da base, e em seguida entre eles e a hierarquia. Em algumas das intervenções envolve o pessoal da saúde, não só a hierarquia, mas os profissionais da saúde e o sindicato. Quando o Clot tratou daquela distinção bastante conhecida na ergonomia entre o trabalho prescrito e o trabalho real, ele propôs uma nova dimensão, né, que seria o que ele chamou de real da atividade, e que está relacionado àquilo que não se realiza, aquelas atividades, aquelas possibilidades não realizadas. O que seria esse real da atividade? É aquilo que o profissional não faz, o que ele tenta fazer sem conseguir, o que ele renuncia a fazer, o que ele pensa que ele faria se as condições fossem favoráveis, né? O que ele faz, às vezes, eventualmente, para evitar responder ao que se esperava dele. Então, são as possibilidades não realizadas, que ele vai chamar de real da atividade. Então, segundo os teóricos da clínica da atividade, embora o real da atividade, né, não seja absolutamente observável, uma dimensão exclusivamente subjetiva, né, ela não é menos atuante no plano psicológico, podendo pesar fortemente na vida do trabalho e também na vida extra-trabalho, envolvendo preocupações, intuições e, às vezes, o sentimento de um trabalho inacabado ou de um trabalho impedido. Então, esse conceito de trabalho impedido, bastante desenvolvido na clínica da atividade, tem muito a ver com essa concepção aqui de real da atividade. Então, essa relação entre o real da atividade e a atividade realizada envolve tanto as questões relativas à saúde quanto aquelas que concernem a eficácia profissional. Então, uma das tentativas, né, através da intervenção na clínica de atividade, é justamente ter acesso a esse real da atividade, por meio dos métodos que vão sendo desenvolvidos. E um outro conceito fundamental, além do conceito de saúde, que eu já coloquei de real da atividade, é o conceito de ofício, que é desenvolvido na clínica da atividade. Ele é central nas ações de transformação. Por quê? Porque nessas ações de transformação tenta-se alcançar todas as dimensões do ofício. Então, ele é importante tanto no plano metodológico quanto no próprio objeto da comanda. Então, a intervenção, ela deve considerar todas as possibilidades de desenvolvimento
e desenvolvimento do ofício em todas as suas dimensões, né? Então, a arquitetura, né, desse ofício, dentro da clínica da atividade, ela é composta de 4 instâncias, que estão em constante tensão, porque o ofício ele é ao mesmo tempo pessoal, cada um tem uma forma individual, um estilo próprio para desenvolver a sua atividade, né, incorporar esse ofício. Ele é interpessoal, porque ele sempre envolve, ele é direcionado a alguém, né, sempre envolve uma relação entre pessoas. É também pessoal por causa das prescrições do que deve ser feito, né? E é transpessoal, que a dimensão transpessoal envolve o que é chamado também de gênero na clínica da atividade, né? E que consiste na memória daquele ofício, né? Todos os contextos atravessados pelo ofício, né? Aquilo que o torna historicamente factível, né? Então, é a história coletiva daquele ofício. Então, a clínica da atividade, por meio da intervenção, né, dessas ações de transformação, tenta alcançar essas 4 dimensões e o conflito, né, a tensão, vamos dizer assim, que existe entre elas. Então, o esforço é no sentido de tornar o ofício vivo, por meio de um trabalho contínuo de reorganização das formas de fazer, promovendo o avanço do diálogo profissional. Então, em torno dessa controvérsia sobre o trabalho bem feito, né, busca-se, sobretudo, tornar o ofício mais vivo. E as escolhas metodológicas, né? Eu acho importante colocar isso, porque isso é bastante discutido no âmbito da clínica da atividade, é que têm sido desenvolvidas várias ferramentas metodológicas, mas elas não são consideradas como algo acabado, como um modelo pronto, fechado, prêt à porter, de forma alguma. É sempre aberta a novos desenvolvimentos, novos acréscimos, né? E são instrumentos que são interrogados e reinterrogados o tempo todo. Jamais podem ser vistos como modelos fechados, né? Além disso, algo que é reconhecido também no âmbito da clínica da atividade é que nenhuma intervenção se desenvolve como previsto. Não tem como você prever a priori, né, o desenvolvimento de uma intervenção. Sempre ocorrem eventos inesperados, obstáculos, necessidade de remanejamentos, né? E isso é fundamental, inclusive a possibilidade de fracasso. Uma coisa que eu gosto e admiro na clínica da atividade é que, em alguns momentos, eles publicam as intervenções que fracassaram. Eles consideram, inclusive, que essas intervenções que fracassaram, elas nos ensinam, talvez, muito mais do que aquelas que foram bem-sucedidas, né? Além disso, um dos autores mais importantes de quem a clínica da atividade, em quem a clínica da atividade se apoia e em quem busca, né, os seus pressupostos teóricos, é Vygotsky. E Vygotsky, ele concebia a psicologia essencialmente como uma ciência do desenvolvimento humano. Ele entendia a psicologia mais como um meio de ação do que como um meio de conhecimento. E o Clot traz isso para o campo da psicologia do trabalho, né? Ou para o campo das clínicas do trabalho. É importante dizer que o Clot se apresenta, acima de tudo, como psicólogo do trabalho, né? O que ele fez foi transpor essas ideias do Vygotsky, né, para o campo da psicologia do trabalho. O que ele tenta, então, né, através desses recursos metodológicos? Permitir aos trabalhadores desenvolver seu ofício, o próprio ofício, tornando esse ofício um recurso renovado para pensar
pensar e agir, né? Inclusive, nas últimas intervenções, essas que a gente vai discutir agora em junho, surge uma figura interessante, que é o trabalhador que é escolhido, eleito pelos próprios colegas como a referência, né? E que vai dar continuidade àquele processo mesmo após a saída dos clínicos, né? Da atividade, daquele processo. De forma bem resumida, quais são as etapas do processo de intervenção em clínica da atividade? São 3 etapas principais. Ela se inicia sempre por uma comanda, né, apresentada pela direção da organização, pelo setor de saúde, segurança, e em alguns casos pelo próprio pessoal do campo, né? E o ponto de partida é justamente fazer um trabalho em cima dessa comanda, né? E logo de início, entre aqueles que realmente conhecem o ofício, há uma tentativa de instituir a controvérsia em torno da qualidade do trabalho. Então, essa controvérsia é instituída na base, né? Para depois ir subindo na hierarquia da empresa. Também tentado desde o início assegurar o engajamento de todos os representantes da empresa, e inclusive em alguns casos dos representantes sindicais no trabalho da demanda, né? É escolhido sempre algum tipo de situação ou algumas situações comuns de trabalho para serem analisados pelos coletivos profissionais de primeira linha, né? Tenta-se obter assim, o engajamento desses profissionais da base no primeiro momento, em torno, né, das atividades que precisam ser transformadas, que eles consideram que precisam ser transformadas, e geralmente emerge aí uma demanda, que é uma demanda da base, e que normalmente está relacionada com questões de saúde, tá? Então, a demanda desses profissionais de base se torna uma questão importante, né? E normalmente, como eu disse, relacionada à saúde, e tenta-se fortalecer aquele coletivo através da controvérsia em torno do trabalho bem feito. Tenta-se também desenvolver a função psicológica desse coletivo, criando um contexto favorável à emergência de novas possibilidades de pensar e agir sobre aquele trabalho, né? E as técnicas mais usadas, os recursos metodológicos mais usados são a autoconfrontação simples e cruzada e a instrução ao sósia. Nós já temos vários textos, artigos, descrevendo esses recursos metodológicos, né, que vêm sendo desenvolvidos na clínica da atividade. E esses primeiros diálogos que são estabelecidos na base, eles são transformados geralmente em vídeos, né, que são levados, são objetos de outros diálogos, né, com outros coletivos, quer dizer, no que a gente chama de coletivo ampliado, né, com a direção, com o setor de saúde, com o sindicato. Então, todo esse material que é produzido ali através das controvérsias em torno do trabalho bem feito na base, é levado para discutir no coletivo ampliado. Então, finalizando, só para concluir, né, quando a clínica da atividade dava ainda seus primeiros passos, Clô admitia que os resultados eram estimulantes, e foi isso, inclusive, que me atraiu nesse diálogo que eu estabeleço com ele desde então, né? Ele era convicto desde o início que a análise do trabalho praticada no âmbito dessa corrente, né, da clínica do trabalho, é uma psicologia plena, uma psicologia do desenvolvimento da ação. Eu tento, através do meu diálogo com ele, verificar se é isso mesmo que acontece, porque temos não é uma relação de puro consenso e concordamos em tudo, absolutamente. Há também uma controvérsia entre nós em torno
não só dos métodos, como dos resultados, etc. Eu acho que cabe uma mesa como essa, eu acho fundamental, né? Porque cabe a cada um de nós, membros da comunidade científica, né? Aqueles que são diretamente envolvidos com a questão da saúde nos contextos de trabalho, avaliar a pertinência, né, dessa afirmação que ele faz, né? E é o que eu tenho feito. Então, muito obrigada mais uma vez e estou à disposição para a gente discutir. Muito obrigada, Beth. O poder de síntese em 35 minutos dá esse passeio todo aí enorme, muito didático e muito, muito bom. Eu fiquei muito satisfeita, porque eu acho que a gente teve tempo aí de explorar as principais bases, não é? E, ao mesmo tempo, focar na questão da intervenção, que realmente é uma questão que é chave para todas essas clínicas, né? Agora, vendo a exposição de vocês, eu vi como que também, isso é uma coisa que aparece na literatura, mas como que a ergonomia é um ponto de partida muito fundador para todas essas clínicas, né? Para a ergologia é demais, não é? Para a abordagem do Schwartz é demais, e tanto para a psicossociologia quanto para a clínica da atividade é uma questão muito central, né? Parece impossível, acho que essa é uma primeira questão, parece impossível se colocar nesse campo do trabalho real, não é? Sem dialogar com os conceitos primeiros aí cunhados pela ergonomia, né, da atividade, né? Nem que seja para inverter, ou para complementar, ou para relevar questões que não estavam, talvez, muito bem fundados, né, na ergonomia. Então, acho que essa é uma questão, ambas também, ao falar de intervenção, né, estão falando agora de comanda, né, estão falando aí de atividade, né, que são, para nós que somos do campo da educação, até termos atividade menos, né, mas a ideia de uma comanda nos trabalhos de pesquisa e intervenção é uma coisa que não nos é muito comum, né? E, ao mesmo tempo, vocês duas trouxeram essa ideia de que uma comanda dá início a um trabalho de intervenção, né? Então, acho que isso aí é uma coisa que também a gente precisa pensar um pouco mais. Eu não sei se tem alguém aqui para me ajudar, Daniel, Áurea e Leonardo. Eu acho que seria bom a gente ouvir as pessoas que estão presentes, se existem questões. Boa noite, professora. No chat aqui tivemos apenas elogios, né? Pessoas agradecendo, a própria Maria Bárbara, feliz em ouvir a professora Beth Antunes, saudades das aulas de psicologia do trabalho. Então as pessoas estão bem... Gostaram muito do que foi colocado, mas não surgiu nenhuma questão, né? Então, até o momento, só elogios. Tá certo. Elas merecem mesmo. Mas eu acho, então, que fica aí para vocês uma provocação, entre outras tantas que a gente poderia fazer, não é? Sobre essa presença forte dos contributos originais, né, da ergonomia, né? Eu queria ouvir vocês duas sobre isso, porque vocês tocam nas questões da ergonomia, mas, ao mesmo tempo, redesenham essas questões, não é? A outra coisa que eu acho que a Andréia falou um pouco mais é sobre o diálogo com as outras clínicas, né? Eu mesma, volta e meia, estou provocada a fazer esse diálogo, né? Eu confesso que, às vezes,
aí no caso, com a Beth, por exemplo, né, para a gente pensar, Beth, muitas vezes eu tenho uma leitura da ergonomia, da ergologia e da clínica como como parceiras do ponto de vista dos seus objetivos, do ponto de vista de muitos dos seus referenciais, não é? Mas que não dialogam entre si e, no entanto, tem fontes muito próximas, né? Tem fundamentos muito próximos, né? Essa ideia de Canguilhem que você traz muito forte, essa ideia de saúde, né? Que também não é estranho na psicossociologia, mas que é muito forte na clínica da atividade, na abordagem ergológica. O fato de que, aí, entre nós duas aqui, né, que estamos aí com essas proximidades, com um e com o outro referencial, a ideia de que o Odoni é muito central, né? Quando você traz a instrução ao SOD e a autoconfrontação como essa metodologia, né, de abordagem da atividade muito bem desenvolvida no diálogo do Clô com Daniel Faitá, né, pegando aí pela verbalização, e no caso da ergologia, eu não vejo tanto isso, e eu às vezes acho que é bastante complementar o que se faz desse ponto de vista na clínica, né, essas ferramentas desenvolvidas na clínica da atividade, em torno das questões do diálogo sobre o trabalho real, que nasce lá no Odoni, né, sendo que na ergologia você tem aí uma discussão do interdisciplinar, que está mais presente, eu acho, na psicossociologia, né, que não tem os construtos conceituais tão definidos. Eu até entendo a perspectiva da Andrea quando ela já chega dizendo que é uma caixa de ferramentas, né? Porque a psicossociologia, ela parece estar mais aberta, talvez porque os conceitos e os referenciais são menos definidos, né? Eles são mais abertos a fazer arranjos teórico-conceituais dependendo da comanda. É essa a impressão que eu tenho, né, das leituras que eu fiz para a tese, que volta e meia eu consigo atualizar. Eu queria que vocês reagissem a isso, sabe? E eu sei que a Beth tem também uma experiência com a psicodinâmica, né? Uma pena que a Selma não está aqui, porque também era o caso da gente fazer um ponto de confrontação com a psicodinâmica, né? Onde aí também eu acho, não sei o que vocês pensam, né? Mas que a ideia de sofrimento é muito forte, né? E tanto a Beth quanto a Andrea foram obrigadas a dizer que o trabalho não é só sofrimento, né? Ele é construção, ele é possibilidade de ser um fator de saúde muito forte, né? Então, queria provocá-las aí a falar um pouquinho mais. Eu passo para a Andrea, e se não houver mais comentários, eu não sei, Leonardo, até que horas a gente iria? Nós temos até 9 horas, professora. Temos Até aí mais 20 horas. minutinhos. Então, 20 minutos. Então, eu acho que vocês viajem e a gente encerra. Ainda tem tempo para uma perguntinha. Vamos lá, Andrea. Bueno, lo primero, agradezco mucho el espacio del CITRE, pero también el espacio de la coordinación tuya, de la mesa, porque nosotras no hemos tenido muchas oportunidades todavía de conversar, de discutir estas cosas, entonces me parece que es súper interesante. Yo voy a empezar por ahí, por algunas cosas que están, de las que dijiste al final. Lo que a mí me parece que es súper interesante y que nos articula
en el espacio de diálogo de las clínicas es el concepto de salud, la idea de desarrollo que nos articula con la ergología y de saber, o sea, los saberes, la construcción de saberes como posibilitadores del desarrollo individual y colectivo y de la salud. Es decir, la idea de desarrollo me parece que es una idea que está muy presente como nudo, como núcleo para articular, ¿no? Es decir, es increíble, pero siempre que hay una mesa redonda donde hay clínicos que vienen de trayectorias muy diversas, algunos hablan desde la salud, otros hablan desde el desarrollo, el aprendizaje, la educación, la formación profesional, porque uno puede hablar de clínica de la actividad teniendo detrás una experiencia como la de la colega de salud muy fuerte y también teniendo detrás una experiencia como en capacitación o formación profesional. Y en el caso de la ergología también se juega ahí, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una conversación muy fuerte, que es muy importante. Por eso aparece Canguilhem, aparece la idea de Vygotsky, digamos, y van entrelazándose en esas conversaciones, ¿no? Me parece que hay ahí un espacio que es muy interesante. Y yo creo, en ese punto, yo creo que todas estas clínicas son interdisciplinares, solo hay que leerlas con mucha profundidad cada una para encontrar esos lazos. Y me parece, y acá me voy a dar un permiso de rebelión, o digamos de una marcación latinoamericana, me parece que la falta de diálogo entre las clínicas del trabajo en Europa no debe necesariamente ser reproducida en nuestra región. Me parece que nosotros tenemos otras posibilidades, quizás por la subalternidad, de que necesitamos más herramientas todo el tiempo para poner en diálogo, ¿no? Es decir, las experiencias y de ahí es de donde yo siento siempre esta necesidad, fundamentalmente en la enseñanza, en la universidad, de decir, tengo que poder transmitir el espacio de diálogo entre estas perspectivas, aunque no pueda yo sola dar cuenta de cada una de ellas en su total profundidad, como lo hizo recién, por ejemplo, la profe en Clínica de la Actividad, impecable. En media hora conocimos todos los puntos fuertes de la teoría, ¿no? Entonces me parece que ese ejercicio lo tenemos que hacer, porque si no lo hacen los grandes autores, los grandes teóricos de las clínicas, lo tenemos que hacer nosotros en la acción, en la intervención, en la necesidad de transformar la realidad que nos convoca, ¿no? Permanentemente en nuestros países, y en particular hoy, ¿no? En la situación que tenemos en América Latina, de un trabajo, como decíamos, con cada vez más, digamos, condiciones más precarias, y a su vez también, como vos lo señalabas, con un caudal creativo y una cantidad de recursos, porque la precariedad nuestra es colonial, no es de hace 10 años, ni 20, ¿no? Es constitutiva de nuestra región, la precariedad laboral, la informalidad, si se quiere. Entonces no le tenemos miedo, ni es ninguna reserva para nosotros eso. Al contrario, muchas veces es un reservorio o un espacio donde nutrimos de creatividad los espacios de relación laboral más formalizados, ¿no? Y después, en relación al diálogo con la ergonomía, cuando yo tengo que últimamente, cuando
cuando tengo que enseñar clínicas del trabajo en la universidad, comienzo hablando de ergonomía, porque me parece que es como la disciplina fundante, la que va y mira de alguna manera, en su versión anglosajona, de una manera muy positivista y muy torpe, pero en la versión francófona, desde una perspectiva más rica, es la que primero va y mira las condiciones objetivas materiales de la actividad, ¿no? Y a partir de ahí empieza a desarrollar en su evolución la incorporación, después de lo físico, lo, digamos, biomecánico, empieza a incorporar lo cognitivo. Luego empieza a incorporar los riesgos psíquicos, psicosociales, la importancia de la interacción en el espacio de trabajo y en las posibilidades de adaptación de trabajo al hombre. Y me parece que ahí aparece la ergología. A mí me parece que la ergología tiene un papel más fundante que las otras clínicas de una mirada sobre el trabajo. Es decir, yo suelo trabajarla como la incorporación de la filosofía a la ergonomía, digamos, ¿no? Y digamos como el diálogo entre filosofía y ergonomia. E me parece que isso talvez por isso esse corte interdisciplinar, né? Não sei. Há que se pensar, né? Desculpa te interromper, mas é porque eu tenho medo de fechar sem Você quer reagir, Beth? Temos uns minutos. Eu gostaria, sim. Eu acho que carece de mais diálogo, inclusive um diálogo mais baseado no debate. Eu gosto dessa ideia da controvérsia, gosto muito porque eu concordo com a ideia bastante discutida lá no grupo da Clínica da Atividade, que quando o diálogo começa na discordância, porque quando você concorda, se há consenso, acabou. Se nós três concordamos sobre algo, bom, então tchau, né? Agora, a partir do momento que surge alguma discordância, né, aí há possibilidade efetiva de desenvolvimento de algo novo, da criação de algo novo, né? Então, eu sempre defendo esse diálogo no sentido bem bakhtiniano do termo, né? Porque para Bakhtin, assim, aquilo sobre o qual discordamos é mais interessante do que aquilo sobre o qual concordamos. Né? Então, da discordância, é possível emergir algo novo. E da concordância, não. Concordamos, tchau, boa noite, vamos dormir. Né? Então, eu defendo muito esse debate, mas um debate que seja realmente bem fundamentado, respeitoso, isento daquelas vaidades da academia, que eu tenho pavor, né? Aquele narcisismo acadêmico, de que uma ideia de que você é dono da verdade, né? Então você carrega o conhecimento como um dogma. Então, uma das coisas que me agrada muito nessa interlocução que eu tenho feito, por exemplo, com a Clínica da Atividade, e que vai assim, ao encontro do que a Andréa acabou de falar, é que em nenhum momento há qualquer tentativa de imposição de um modelo para nós aqui. Aliás, todas as vezes que alguém pergunta, e não foram poucas as vezes que eu vi alguém perguntando para o Clô, como fazer, como agir diante de tal situação, ele fala assim, olha, vocês façam a sua própria clínica. Né? A clínica brasileira, a clínica da realidade brasileira não coincide com a nossa clínica lá, a realidade francesa. Então, o tempo todo ele joga isso, não é? São ideias para se discutir, para refletir, e depois tentar fazer uma leitura disso de acordo com as nossas necessidades, a nossa realidade. Então, eu gosto muito disso, dessa abertura. Mas vejo também, sabe, Deise, uma dificuldade muito grande dessas clínicas de dialogarem no bom sentido da palavra. Estabelecer um verdadeiro debate, né?
em torno dos conceitos mais importantes, das teorias que servem de base. A gente viu aqui algumas teorias de base coincidem e outras não. Então, essas que não coincidem, como é que é isso? Como é que isso afeta, por exemplo, as ações de transformação, etc, etc. E, finalmente, sobre a questão da ergonomia, eu acho que é a base mesmo, e concordo com o André, eu também, geralmente, quando eu começo a falar sobre a psicologia do trabalho, eu vou lá na ergonomia, a descoberta sensacional da distância entre o prescrito real, isso é fundamental, né? E o Wisner diz uma coisa muito interessante, ele dizia, se você quiser descobrir a psicologia, vá aos locais de trabalho. Então, então ele deu a dica, né? De que é por aí, é indo aos locais de trabalho que a gente vai descobrir a psicologia. Então, eu acho que a ergonomia é essencial e o que, por exemplo, quando o Plou traz o real da atividade, o que ele está fazendo é um acréscimo, é uma tentativa de, como ele disse, introduzir uma dimensão subjetiva naquelas duas dimensões que já tinham sido tão bem propostas e desenvolvidas pela ergonomia, que é né, o trabalho prescrito, o trabalho real e o real da atividade. Eu vejo como um acréscimo, um enriquecimento, e não como uma refutação das outras dimensões. Sabe? Isso aí. Leonardo, não sei se tem algo mais aí, algum comentário ou alguma questão para a gente ir encerrando. Tem, sim, tiveram dois outros elogios aqui, que é importante a gente destacar aqui, né? A Maria Clara Bueno Fischer, dando parabéns a todas as colegas pela profundidade e dialogicidade, pô, difícil isso, dialogicidade com que trataram o tema. Então, assim, foi de uma profundidade realmente muito grande e o pessoal está muito feliz com isso. E a Fernanda, que também falou, absolutamente inspiradoras as falas. Agradeço muito a oportunidade de acompanhar esse encontro. E o Cirlei Dias, ou a Cirlei Dias, não sei, e agradecendo a todas, em especial a condução da Daisy. Parabéns para todas. Obrigada, então, Cirlei. Só elogios e alegria de quem acompanhou. Já estamos chegando nos nossos momentos finais. Queria deixar aberto para uma palavra final de cada uma de vocês, para a gente fazer esse encerramento. Colegas, então, palavras finais. Eu gostaria de voltar a Minas Gerais. Por favor. De voltar ao Museu do Trabalho, maravilhoso, eu adorei. Eu gostaria também de voltar a Ouro Preto. Ela termina se autoconvidando, viu, Beth? Vamos deixar passar. Me deixou a saudade de Minas Gerais. E na próxima vez que você vier, André, eu quero conhecê-la pessoalmente. Pronto. Mas já foi um prazer conhecê-la virtualmente. Também. Tá? Muito obrigada, Deise, obrigada, Leonardo, todos os organizadores. Foi um prazer muito grande participar dessa mesa. E é como eu sempre digo, né? Esse resultado, esse retorno que as pessoas trazem, faz muito bem para a nossa saúde mental. Então, obrigada, vou dormir bem essa noite. Gente, muito obrigada a vocês que permaneceram conosco até agora e as colegas, prazer revê-las. E é uma conversa que não termina nunca, né? Eu já fui em várias mesas, elas são sempre ricas, essas confrontações, essas tentativas de diálogo e de encontrar pontos de convergência e divergência, né, Beth? A última palavra nunca será dita. Pronto. Obrigada, Excelente. Leonardo, obrigada, equipe. Obrigada. Até mais para vocês, até uma próxima oportunidade. Até. Muito obrigado, professoras. Agradeço enormemente a presença de vocês aqui, abrilhantando o nosso evento. E sem palavras para dizer o quão
o quão brilhante foi toda essa discussão. E também agradecemos a todos que estiveram presentes aqui com a gente até agora. Continuem olhando a programação em nosso site. Amanhã temos mais GTs, temos mais uma mesa e teremos uma conferência de encerramento. Então, fiquem atentos aos horários e tenham todos uma ótima noite e a gente se encontra amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau.